Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Graças a Deus. E aqui nós estamos em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 15. 30, 15, 1 Samuel. É um lindo trecho da palavra de Deus, onde nós vamos aprender que para progredir precisamos colocar os outros à frente. Através da vida de Davi e da parceria de Davi entre os seus valentes e os seus guerreiros, nós vamos aprender que para progredir é necessário colocar os outros à frente. É bem nítido nesse lindo episódio da palavra de Deus, está aqui a Bíblia Sagrada, 1 Samuel 30, versículo 15. A Bíblia diz assim: Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Aqui Davi havia achado um egípcio e estava procurando aqueles que tinham saqueado a sua cidade de Ziclac, levado as suas mulheres, seus filhos, seus bens, seu patrimônio. E no 16 diz, e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, aqui os midianitas, né? Comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os midianitas eram assim, eram tribos, eram uma nação que se aproveitava do momento de fragilidade da outra nação para atacar e saquear, levando despojos, riquezas, pessoas como escravos e assim por diante. Versículo 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, final da tarde, até a tarde do dia seguinte, ficou a noite toda e o dia seguinte lutando. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, não é medianitas, amalequita, desculpa. Também salvou as suas duas mulheres, né, aqui Mical e Abigail, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer, ou seja, restituiu, restaurou, Deus restaurou Davi em todas as coisas. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinha, porque nem todos os guerreiros de Davi quiseram seguir a Davi, muitos deles estavam cansados e ficaram para trás. Davi aproximou-se destes e os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Ou seja, aqueles que foram com Davi, que foram lutar com Davi, ficaram lutando do final da tarde de um dia até o final da tarde de outro dia, e destruíram, né, e praticamente arrasaram e detonaram com os amalequitas, não queriam dar os despojos de guerra, que são as recompensas, os ouros, tesouros, as coisas que eles haviam recuperado, mas apenas dispensar eles com as suas mulheres e os seus filhos. 23. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que Deus nos deu, que nos guardou e entregou nas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem e receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, por isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclac, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis que para vós outros um presente de despojo dos inimigos do Senhor. E assim por diante, Davi fez, entregando os despojos àqueles que ficaram para trás também. Então nós vemos aqui uma parceria de Davi, o coração de justiça, de equilíbrio, de sabedoria de Davi, de
para progredir, nós estamos aprendendo, coloque outros à frente. O que nós podemos aprender com esse lindo trecho da palavra de Deus? Quando Davi perseguiu aqui os amalequitas que haviam invadido a cidade deles, Ziclague, a cidade onde ele estava com a sua família, alguns soldados do seu exército mais antigo ficaram para trás a fim de ajudarem com os suprimentos e cuidarem das bagagens para que os outros pudessem ir mais rapidamente alcançar o inimigo. Quando as tropas vitoriosas voltaram para casa, todos os maus e filhos de Belial, pessoas maldosas, pessoas que tinham o coração ali equivocado, em 1 Samuel 30, 22, foi mencionado esses homens maus e filhos de Belial, que estavam entre os guerreiros de Davi, sugeriram que os companheiros que haviam ficado para trás não deveriam receber nada de despojo. Mas Davi é diferenciado, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi resolveu o conflito declarando que Deus lhes tinha dado toda a vitória. E Deus lhe havia dado também as recompensas. E por isso mesmo, aqueles que tinham sido protegidos e tinham defendido os suprimentos daquela companhia juntamente com Davi, haviam desempenhado sim uma função importante ao ficarem para trás. Logo também deveriam receber de forma igualitária o despojo. Nós vemos aqui uma espécie de justiça social, de igualdade entre os soldados. Davi assim valorizou estes homens, claramente valorizou a parceria com esses homens e contribuiu nesse ato de parceria tremendo entre Davi e seus liderados. Mas o que contribuiu esse ato de parceria e o que deu essa liderança tão importante e influente a Davi? Nós vamos ver 5 coisas que Davi aplicou nesse episódio que nós lemos aqui para vocês. Primeiro delas, Davi ajudou outros a verem a contribuição do dom de cada homem. Davi reconhecia cada dom, cada talento, cada capacidade. E ele ajudou outros a verem a contribuição do dom de cada homem, ou seja, aqueles que ficaram para trás contribuíram de alguma maneira na vitória daqueles que foram na frente, correndo atrás dos inimigos, assim como Davi. Então, Davi fez eles enxergar os homens maus que não estavam percebendo, aqueles que estavam de alguma maneira com o coração corrompido. Davi ajudou outros a verem a contribuição do dom e do talento e do ministério e do chamado de cada homem. Segundo lugar, Davi lembrou a todos que Deus foi a verdadeira fonte de toda boa dádiva. Lembrou aos homens que Deus é a chave da vitória. Foi Deus que havia dado aquela vitória. Não era por capacidade deles, não era por questões pessoais, não. Deus é a fonte de toda verdadeira boa dádiva. Será que você reconhece isso na tua vida? Que Deus é a fonte de toda verdadeira boa dádiva, de toda bênção, de toda vitória, de todo sucesso, de todo triunfo na sua vida? Em terceiro lugar, vemos que Davi promoveu boa vontade em aliados potenciais. Com a fala de Davi, com o coração de Davi, com a atitude de Davi, Davi conseguiu promover uma boa vontade, conseguiu reanimar todos os soldados, fazê-los compreender todas as coisas e criar uma espécie de ligação entre os corações num só propósito, até porque eram aliados potenciais. E claro, não eram homens fáceis. Lembre-se que a Bíblia nós já ensinamos aqui para vocês. A Bíblia lá atrás diz que eram homens angustiados, né? Homens endividados, homens que tinham uma alma toda esfacelada e que foram reconstruídos, restaurados e transformados através da vida de Davi. Em quarto lugar, vemos que Davi capacitou, né? Deus capacitou Davi a preparar-se para o futuro e a fazer amigos em todo Israel, porque parte do despojo foi enviado para alguns amigos chaves de Davi, porque como forma de gratidão, foi uma espécie de oferta de Davi e dos seus soldados em favor de outras pessoas que eram importantes aqui, está no versículo 26 até o 31 de 1 Samuel 30. Davi enviou uma parte do despojo como presente para várias pessoas, para todo Israel, para louvar a Deus, agradecer a Deus por essa grande vitória que Deus havia dado. E por último, Davi desenvolveu o valor do benefício mútuo
e da boa fé de amplitude nacional. Davi desenvolveu o valor do benefício mútuo, ou seja, o valor de cada pessoa da sua equipe, dos seus soldados ali, o valor de cada um dos seus irmãos. Eles são chamados de valentes de Davi, ou seja, eram homens valorosos, homens valentes, homens que aprenderam aos pés de Davi a como se tornarem de endividados, angustiados e homens oprimidos, em valentes de Israel e soldados extraordinários que não perderam sequer uma batalha. Davi foi impressionante, assim como Josué não perdeu sequer uma batalha porque Deus era com ele. Então, além desse valor de benefício mútuo entre as pessoas, também nós vemos ele ampliando a fé nacional, a fé do povo de Israel, no Deus de Israel que era o seu Deus. Será que você tem exercido esse tipo de influência na vida das pessoas? Será que você tem valorizado as pessoas que estão do seu lado? Davi nos ensinou esses 5 princípios extraordinários. O primeiro, ele ajudou outros a verem a contribuição do dom de cada um. Em segundo lugar, ele lembrou a todos de que Deus foi a verdadeira fonte de vitória e de toda boa dádiva. É o segundo princípio que nós aprendemos com Davi. O terceiro princípio, Davi promoveu boa vontade entre os aliados em potencial. Mandou presente para alguns, entregou parte dos despojos para aqueles que ficaram para trás, guardando dos suprimentos. Ele promoveu boa vontade aos aliados potenciais. Em quarto, Davi capacitou-se a preparar Israel para o futuro e fazer amigos em todo Israel, mandando esses presentes, essa parte dos despojos, aos seus amigos, valorizando. Nós vemos aqui a gratidão de Davi pelas pessoas, como é importante encontrar gratidão no nosso coração em favor de outras pessoas. E em quinto lugar, desenvolveu o valor do benefício mútuo e da boa fé de amplitude nacional. Ampliou ligação entre os soldados, benefício uns dos outros, valorização uns dos outros, e além disso ampliou a fé nacional de Israel, a fé no Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. São os 5 princípios que nós aprendemos nesse lindo episódio da Palavra de Deus, onde como tema temos que para progredir coloque outros na frente. Para progredir coloque outros à frente. Vemos aqui a parceria entre Davi e seus soldados e homens importantes, pessoas importantes na terra de Israel. Será que você tem valorizado as pessoas que estão ao seu lado? Será que você tem amado as pessoas que você deve amar, sua família, entes queridos, amigos, seus irmãos de fé, irmãos da igreja? Será que você, irmão, é uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi? Será que você valoriza as pessoas que estão do seu lado, potencializando elas em Deus? Será que você influencia as pessoas que estão do seu lado com relação à fé no Deus de Israel? Será que as pessoas veem fé em você? Será que as pessoas veem justiça, equidade, equilíbrio, prudência, sabedoria em meio a situações tensas da vida? É isso que nós temos que pensar e refletir nesse lindo episódio da Palavra de Deus. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E aprendemos hoje, em 1 Samuel 30, esse lindo episódio das Sagradas Escrituras. Que você leia com cuidado todo esse trecho de 1 Samuel 30 na sua casa, extraia as lições que Deus fala ao seu coração, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horários de culto, as nossas programações, mídias sociais e também as informações de como você pode se engajar conosco, se levantando como um cooperador fiel, um semeador nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já quero agradecer pela tua vida, quero mandar um abraço para a Dórica, Amaro, a Regiane Correia, o Renan Davi Renan, Camila Godoy sempre está aqui conosco, a Isabel Sanches Brito, a Célia Kemily, a Simone Rai, o Marcelo Correia, a Renata Gazi Barros, o Nivaldo Barbearia, o Escardino 10, o Antônio Correia, a Patrícia Genovei,
todos, a Ângela Rossi, da Impar também, Zimpar, né? E o Vinícius Gamieiro, todos os nossos amados irmãos, tantos irmãos aqui nesse feriado aqui, conectados ao vivo conosco. Que Deus abençoe você, tua casa e a tua família. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, abençoe os nossos amados irmãos, com a tua graça, com o teu favor, com a tua bênção. Dá-nos a sabedoria de Davi em lidarmos com pessoas, que possamos potencializar as pessoas que estão ao nosso redor, que as pessoas ao nosso redor possam se ligar entre si. Ó Deus, criarmos essa conexão através do teu Espírito, através de atitudes de fé, de coragem, de sabedoria, de prudência, possamos valorizar as pessoas, agradecer as pessoas que são importantes do nosso coração, extrair essas lições e praticar cada uma delas que aprendemos hoje contigo na tua palavra. Abençoa cada um dos nossos irmãos, se tornem pessoas melhores, irmãos melhores em Cristo, pessoas cheias de fé, coragem, ousadia, intrepidez, que sejam abençoados, que conquistem vitória, que tenham bênção, prosperidade, paz nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias. Nós as abençoamos com a tua glória, com a tua graça, com o teu favor, com a bênção do Senhor. E desde já agradecemos aqueles que têm semeado, ofertado, abençoado esse ministério, sejam ricos, sejam prósperos, sejam multiplicados os recursos e haja sabedoria na gestão dos recursos de acordo com a luz da tua palavra. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.